como pode ser a participação do Estado, do governo nesse processo, paralelamente ao ajuste fiscal? Denise, essa devia ser uma questão que nós deveríamos exigir de todos os candidatos que eles se pusessem claros. Por quê? Porque tudo que tem que ser feito importa inferir interesses ativos, organizados, minoritários, que cercam o Congresso Nacional 60, 90 dias depois das eleições. E a tendência aqui dessa agenda é simplesmente não ter patrocínio da estrutura representativa. Por quê? Porque o que nós precisamos fazer no Brasil, com essa que para mim é a maior crise da nossa história, vai ser assim mencionada no futuro, é diminuir despesa e aumentar a receita. Desculpe aqui o conselheiro Acácio, mas o Brasil está precisando voltar lições da obviedade. E aí, por exemplo, o Geraldo Alckmin e a turma aí do PSDB e tal, estou falando não é para atacar pessoalmente, a gente está se comparando porque é isso que tem que fazer num debate. E eu não estou falando nada pessoal. Eles alimentam a ilusão porque a nossa sociedade está de língua de fora de pagar imposto, a classe média não tem de volta serviço nenhum que preste, o empresariado sente o peso atrapalhando a competitividade sistêmica, portanto, é uma música para todo mundo ou falar em reduzir despesa. E aí eu preciso propor. Eu tenho clareza porque eu quero ser um bom presidente saindo, e não um presidente que vai enterrar o Brasil finalmente. Então vamos ao orçamento, sob o ponto de vista de redução de despesa. Uma pizza aqui. 51,6% do orçamento brasileiro, juro e rolagem de dívida. Não há precedente na história do planeta Terra. 29% do orçamento brasileiro, despesa, 29% previdência social, em que 2% dos beneficiários levam 25% de todos os benefícios, a saber, os políticos, os magistrados, os procuradores, sabe, a chibata moral da nação e tal, que vive se exibindo na TV e tal. Só eu, Ciro Gomes, porque fui muito precoce, tinha 3 aposentadorias, direito, a 3 aposentadorias de ex-deputado, ex-prefeito e ex-governador. Estou contando isso para denunciar, porque eu nunca aceitei receber. É simplesmente uma atitude que eu tomei aos 36 anos, não é agora. E, por fim, sobra 20% para tudo mais. Educação, saúde, segurança e infraestrutura. Ora, em cima desses 20%, Denise, essa gente, sem consultar ninguém, estabeleceu uma coisa que eu nunca ouvi falar na literatura, nem na experiência internacional comparada, a pretexto de defender um valor correto. Mas aí faz assim, emenda à Constituição 95, que proíbe a expansão de investimento por 20 anos. Isso, primeiro, é incongruente, isso não fecha. Segundo, é de uma perversão. O Ceará é o estado mais líquido do Brasil, sendo dos mais pobres. É fiscalmente o estado mais sólido do Brasil. Não sou eu que estou dizendo, todos os levantamentos, a Firjan tem um ranking, etc, etc. E lá nós temos, recentemente, por chantagem do governo federal, nós impusemos uma norma de controle de gasto. Mas lá nós excepcionalizamos, para chegar na resposta, educação, saúde e investimento. Fazemos o ajuste no custeio. Os americanos têm na lei, não constitucional, na lei, que é a lei ordinária, simples de ser alterada, plurianualmente, eles têm um limite que bota todos os gastos, porque o gasto com dívida é gasto corrente. Assim mesmo, na contabilidade pública, o gasto com juro que não abata a principal é gasto corrente, igual papel higiênico para a polícia, igual gasolina do carro do corpo de bombeiro. Pois bem, se a gente fala nisso, vira uma loucura no Brasil, porque aí é calote. Não, não é calote. Quando dá-se nos Estados Unidos o teto, a gente acompanhou para o governo, e há uma tensa negociação na frente do povo, aonde corta, aonde aloca, aonde afrouxa. No Brasil, nós temos isso com status constitucional. Nós precisamos revogar isso, porque senão tudo que vocês estão ouvindo do debate hoje é tudo mentira. Para quem estuda, é tudo mentira grosseira. Algumas pessoas não sabem que estão mentindo, mas o Alckmin, o Meirelles, esses sabem claramente que estão mentindo. Sabem, eu perguntei para o Alckmin, você vai revogar? Disse, não precisava de ter. Você vai revogar, cara? Não vai. Eu vou exigir a revogação. E aí, concretamente, como é que a gente pode fazer? Na entrada do governo, nós precisamos não permitir que o capital político do presidente recém-eleito ou da presidenta se dissipe. Ele se dissipará em 6 meses.
na esteira de uma crise que talvez já seja a pior de todas, porque não tem o escape de uma eleição que permite às pessoas reorientar suas expectativas, suas zangas, suas raivas, para converter em esperança. É até difícil nesse momento. Mas o que é que eu estou pensando em fazer? Mexer com 7.800 obras paradas, que você tem condição de atuar com um conjunto alternativo de ferramentas. Eu conheço todas, FDNE, FNO, FCO, algumas, BNDESPar, algumas são coisas que bypassam a restrição fiscal estrito sensu, mas há uma montanha de dinheiro para a infraestrutura hoje nas agências multilaterais. O Ceará está fazendo grandes projetos com a CARF, que tem inclusive uma burocracia muito rápida, muito aligerada, e está doida para aumentar a exposição no Brasil. Questões regulatórias podem descomprimir gravemente algumas interdições do país. E aí você tem que entrar nisso. Você tem que entrar nisso para acabar com essa farra que está acontecendo. Outro dia também sofri uma pancadaria geral, porque falando para gente simples, eu falo com linguagem simples. E eu disse que o Brasil vive uma espécie de baderna institucional. E eu sei o que eu estou falando. Hoje, todo prefeito brasileiro é um tutelado de um jovem do Ministério Público. Quer dizer o quê? Que eu quero afrouxar controle? Não. Apenas não é razoável que o poder político seja subordinado de forma absolutamente exótica, para não dizer arbitrária, por garotos bem-intencionados. Outro dia eu cheguei em Curitiba, estava o Gustavo Fruet, prefeito de Curitiba, zangadíssimo, porque o cara do Ministério Público, sob pena de improbidade, tinha dado a ele um prazo para botar banheiro nos pontos de ônibus das ruas de Curitiba. Ora, vai se eleger, cara. Né? O judiciário brasileiro passou de qualquer razoabilidade. Os órgãos de controle no Brasil, o Tribunal de Contas, tem mais engenheiro do que o Ministério dos Transportes, das Minas e Energia, juntos, e paga 4 vezes o salário. E nós vamos metendo leis, por exemplo, o IBAMA, um garoto concursado que vai ganhar o salário dele do jeito ou de outro, se ele assinar, ele responde pessoalmente, de forma penal, por uma decisão que é coletiva. Então, isso tudo, eu tenho autoridade moral, tenho experiência, conheço essas coisas, como é que funcionam, para ir para cima disso e resolver. De qualquer forma, nós vamos ter que fazer a equação fiscal nova. E termino com ela, que estou gastando mais tempo, você desconta das outras perguntas. Toda despesa nós vamos olhar com a lupa. Cada centavo, isso é meu. Eu não tenho um dia de déficit. Governador, prefeito, ministro da Fazenda. Pelo contrário, o governador foi ao mercado e comprei 100% da dívida mobiliária do Ceará com 15 anos de antecedência. Só tem eu esse precedente. Quem olhar no Google agora aí vai ver que o maior superávit primário da história do Brasil se deu em 94, no ano eleitoral, no quadrimestre final, que é a hora da gastança, eu fiz 5,2% de superávit primário. Portanto, ninguém me confunda e eu não vou... Agora, para consertar o Brasil no tempo urgente que nós temos, com essa maluquice do princípio da anterioridade, nós temos que cortar todas as despesas, mas temos que ir na receita. Lá vou eu perder uns votinhos aqui, mas senão não adianta ser presidente. Receita, em linha com as melhores práticas internacionais, o que é que pode se fazer no Brasil? Organizar a tributação sobre lucros e dividendos, tirando a tributação sobre faturamento quanto possível. No Ceará, desde o meu governo, ninguém paga imposto nenhum sobre compra de bens de capital. Isso é uma obviedade. Você não deve cobrar tributo quando a empresa está se esforçando para incrementar a produtividade. Nós já fazemos isso há 20 anos. É iniciativa minha, que fui professor de direito tributário. O imposto sobre heranças no mundo começa com a alíquota, as grandes heranças, com a alíquota de 29% nos Estados Unidos, mas chega a 45% em alguns países da Europa, e no Brasil nós cobramos 4%. São as melhores práticas internacionais. E o Brasil tem hoje 354 bilhões de reais de renúncias fiscais, parte delas feita pela dona Dilma, nossa presidenta, né, sem consultar nenhum objetivo estratégico. Porque o Ceará tem uma política muito agressiva de... Acabamos de fazer girar uma mega siderúrgica. O Brasil está se desindustrializando, o Ceará está se industrializando. O maior polo calçadista do Brasil hoje já não é mais São Paulo nem Rio Grande do Sul. É o Ceará, sob o ponto de vista de pares exportados para o estrangeiro. E lá no sede da matéria-prima eu criei esse polo lá, então eu sei que incentiva uma coisa importante, mas lá é vinculado a um objetivo estratégico e não aqui que vira praticamente dinheiro para remessa de lucros e de dividendos imunes à tributação por multinacionais que não precisam dessa vênia do Brasil. Isso aqui, essas 3 providências viram o jogo. Tecnicamente, daria para virar em 12 meses. Não é possível prometer em 12 meses, porque o Brasil introduziu na Constituição, apesar da extraordinária gravidade da situação, o chamado princípio da anterioridade.
Ou seja, tudo que nós fizemos em 2019, nos 6 primeiros meses, só vai ter efeito consistente lá em 2020.